Bem-vindos ao curso de programação Java na Prática, módulo 6, parte 2. Pessoal, esse sem dúvida é o módulo mais importante, tá? O nosso módulo 6. Bom, vamos em frente. Agora nós vamos falar de herança. Na herança, que é outro pilar da orientação a objetos, assim como o polimorfismo e encapsulamento, teremos uma classe que chamamos de superclasse e também teremos classes que herdam dessa superclasse. Essas herdeiras são chamadas de subclasses. Com a herança, podemos reaproveitar códigos que já estão escritos. Isso é uma grande vantagem do Java, esse reaproveitamento de código. Ou seja, podemos manter essa prioridade do código, que é a reutilização, podemos manter essa prioridade do Java, que é a reutilização de código. Para uma classe herdar algum comportamento, método, atributo de outra classe, utiliza-se a palavra reservada extend, que é um comando, tá? A gente vai ver na prática isso. Por exemplo, temos uma classe veículo. Esta classe terá membros que serão herdados por outra classe chamada carro. Afinal, todo carro é um veículo. No exemplo vai ficar mais claro. Vamos a um exemplo aqui para entender melhor. Bom, cria para mim uma classe chamada veículo para a gente exemplificar. Cria a classe veículo, digita esse código aqui, que não é nada demais, eu vou explicar. Na verdade, a herança vai funcionar aqui na classe carro. Enfim, digita lá. Explicando rapidamente. Na linha 2, a nossa classe pública, veículo. Na linha 3, uma variável cor do tipo int, nada demais. E na linha 4, duas variáveis, marca e modelo do tipo string, sem novidades. Na linha 6, um método buzinar que não retorna valor, que é um void. E na linha 7, quando eu chamar esse método, ele vai exibir a frase bibi, que ele vai fazer a buzina, ele vai buzinar lá no carro. Só isso, tá ok? Digita isso aí, dá um pause e vamos para outra classe, que é o que me interessa mesmo. Bom, agora estamos aqui na classe veículo, né? Cria para mim agora essa classe aqui, ó, carro. Lembrando que carro, né, é um tipo de veículo. Então cria para mim carro, digita esse código aqui que eu vou explicar. Perceba a utilização do comando extend. O que significa isso? Nesse momento, a classe carro, ela herda os atributos da classe veículo. Que atributos? Tanto as variáveis quanto o método. Então agora a classe carro ela pode usar as variáveis da classe veículo e o método também. Isso evita justamente eu ter que digitar tudo de novo aqui na classe carro. Então se liga no comando extend, vai ser responsável pela nossa herança. Nesse momento a classe veículo é a minha superclasse e a classe carro é a minha subclasse. Então foi tudo herdado. Carro herdou todos os atributos da classe veículo. Que atributos? As suas variáveis e o seu método. Nós vamos fazer agora a nossa classe principal e vamos utilizar o método buzinar, mas através da classe carro. Enfim, vamos lá. Na linha 2, só voltando rapidamente, na linha 2, a nossa classe pública que herda extend da classe veículo. E na linha 3, uma variável 4 portas do tipo boolean e privada, encapsulada, ok? Agora, cria para mim a nossa classe principal, que é essa daqui, ó, aplicação veículo. Digita esse código que eu vou explicar. Na linha 2, a nossa classe pública obrigatória, beleza.
Na linha 3, nosso método min obrigatório bacana. E agora que vem, ó, pessoal, na linha 4 eu instanciei um objeto carro agora. Eu não instanciei veículo, eu instanciei carro. E com a variável c eu acessei o método buzinar. Mas método buzinar não está em carro, ó. Método buzinar está em veículo. Por que eu posso usar? Porque carro está herdando os atributos da classe veículo, ou seja, as suas variáveis e os seus métodos, ok? Bacana, hein? Então, isso é herança, outro pilar da programação orientada a objeto. Se eu fizer um teste aqui, por exemplo, só para testar, se eu fizer, ó, c é a nossa variável aqui, né? C ponto, ele aparece aqui, ó, os atributos da veículo, da classe veículo, ó, que estão sendo herdados, ok? Aí eu posso botar aqui, por exemplo, marca, eu posso utilizar esses atributos. Mas eu não vou utilizar não, só para não estragar aqui o código, tá? Eu só quero mostrar que, vou voltar aqui, na classe carro só tem um atributo, que é a variável 4 portas. Os outros são todos herdados da classe veículo. Beleza? Fechamos aqui a parte de herança. Vamos em frente. Mais uma coisa sobre herança, mas é rapidinho. É sobre a classe Object. A classe Object é a principal classe do Java. Todas as classes herdam da classe Object. Se não for especificado uma classe herdeira com o comando extends, já subentende que essa classe ela herda da classe Object, ok? Então, qualquer subclasse vai ter como superclasse a classe Object, a não ser que você use de herança, use o comando extend, aí pronto, a classe herdeira já tem uma superclasse lá que herda os seus atributos, mas se não, é da classe Object, que é a principal classe do Java, beleza? Agora nós vamos falar rapidamente sobre classe abstrata. Uma classe abstrata, quando ela não pode ser instanciada, você não pode criar um objeto de uma classe abstrata. E essa proteção é feita com o comando abstract, ok? Nós vamos ver na prática agora um exemplo bem mais complexo, bem mais elaborado. É o exemplo mais longo do nosso curso até agora, onde nós vamos ver e rever vários comandos, vários conceitos de orientação a objeto que nós vimos até agora. Vamos a esse exemplo.